Olá, sextos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à aula de arte dessa semana. Essa semana nós vamos falar sobre ruído e poluição sonora. Continuando o que a gente estava vendo, nós estamos falando sobre som, né? Então vamos falar sobre ruído e poluição sonora. O que seria ruído? Barulho, né? Poluição sonora, muito barulho. Exemplo, vamos ver a tirinha aqui, urbano, o aposentado, né? Ó, o senhor aqui sentado tentando relaxar num banco de praça, ó, uma britadeira quebrando. Trrr, o cachorro, au, 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 au. Ó, buzina, bifom, né? Adoro curtir esses momentos de silêncio. A hora que ele achou que estava em silêncio, chegou um menino com a bicicleta. Trim, trim, buzinando, né? E uma ambulância. Uom, 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 uom. Então, aqui é uma poluição sonora, um exemplo de poluição sonora. Isso aqui vai estar na atividade depois, tá? Mas eu vou fazer a leitura, mas vai estar na atividade depois. Leia a tirinha acima. Você já viveu ou presenciou uma situação semelhante? O que chama sua atenção e por quê? Vai estar lá na atividade e depois a gente volta a falar. O conteúdo que nós estamos vendo está no livro, nas páginas 39 e 40. Então, vocês podem acompanhar pelo livro ou pegar o livro para realizar a atividade depois, tá? Até aqui, você já ativou seus ouvidos e sua memória, descobrindo e lembrando da multiplicidade de sons que o rodeia, e viu possibilidades de relações musicais entre eles, explorando sons corporais e conhecendo escolhas sonoras de alguns artistas na elaboração de suas músicas. Isso nós vimos anteriormente, né? Mas falta olhar para o outro lado, a relação com os sons do mundo, que há também conflitos e desprazeres, né? Que nos sons do mundo não tem só sons agradáveis, né? Quando você pensa em poluição, o que vem à sua mente? Algo ruim, algo sujo, né? Talvez você tenha se lembrado da sujeira das águas, dos rios, lagos e mares, ou da fumaça dos carros e das indústrias que poluem o ar. Mas o conceito de poluição também vale para os elementos visuais e sonoros, né? Podemos falar em poluição visual quando o ambiente ou uma imagem possui informações visuais em excesso, ou seja, quando a quantidade de elementos atrapalha a comunicação, chegando a cansar nossa percepção. De modo semelhante, em situações como a tirinha acima, em que um excesso de sons incomoda ou atrapalha as pessoas, podemos dizer que há uma poluição sonora, quando o som está incomodando ou atrapalhando as pessoas. Aqui, exemplos, né, de instrumentos de som, né, que produzem sons. Imagine que os dois senhores da tirinha queiram conversar, mas não conseguem por causa do ambiente barulhento. Nessa situação, suas vozes são os únicos sons que eles realmente desejam e tentam ouvir. Sendo assim, todos os outros são ali são para eles ruídos, né? Eles só querem ouvir a própria voz, mas impossível, né? Em música, o ruído pode ser entendido como oposto do som musical, ou seja, um barulho que atrapalha a boa escuta ou a execução de uma música. Resumidamente, pode-se definir ruído, barulho ou interferência sonora que prejudica a escuta ou a comunicação. Poluição sonora, efeito perturbador causado pela intensidade ou pelo excesso de ruídos em um ambiente. Então, o ruído, ele atrapalha a poluição sonora muito mais, né? Note que a percepção desses elementos está relacionada à elaboração, execução e apreciação de músicas. Afinal, para fazer músicas, há sempre escolhas pessoais de que som usar,
que sons evitar ou excluir. E na hora de tocá-las, há também o cuidado com a preparação do ambiente onde elas serão apresentadas, para que os artistas possam executá-las da melhor maneira possível e para que todos possam ouvi-las bem. É a mesma coisa, estou gravando a aula para vocês. Se tivesse um ambiente barulhento, vocês não ouviriam o conteúdo que eu tenho para passar para vocês. Vocês ouviriam um um ambiente poluído, né? Um ambiente sonoro poluído, ouviriam barulhos. Atividades, vamos lá. Essa daqui é a que eu falei para vocês, a primeira. Leia a tirinha acima, vocês vão lá na tirinha da página 39 do livro, tá? Você já viveu ou presenciou uma situação semelhante a todo esse barulho, né, que estava acontecendo? O que chama a sua atenção? O que chamou a sua atenção naquela tirinha? Por quê? Vocês vão responder. Segunda, como você lida com os sons indesejados no seu dia a dia? Ah, não tem som indesejado? Tem. Carros com sons muito altos passando na rua, barulhos de caminhão, barulhos de trator, alguém quebrando alguma coisa. Sempre existe um som indesejado. Como que você lida com isso no seu dia a dia? Essa é a atividade 1. Vamos à atividade 2. Atividade 2 é um tipo de uma pesquisinha, tá? Representação de sons e ruídos. Primeira, anote em seu caderno as palavras que você associa a ruído. Vamos ver, volte lá, veja o que significa a palavra ruído, som ou conjunto de sons que caracterizam um ambiente e que podem não interferir na comunicação. Vocês vão ver o que vocês caracterizam como ruído e vão anotar no caderno de arte. Segunda, observe novamente a tirinha da página 39 do livro e responda as questões abaixo. O que indica que há ruídos na situação apresentada? Olhando para a tirinha, o que indica que há ruídos? Respondam aqui. Qual o nome do recurso linguístico usado pelo autor para nos transmitir a sensação de ruído? Lá na tirinha tinha as palavras. Quando tinha o ruído, por exemplo, au, né, do cachorro, au, né, ou da britadeira, trrr. Pessoal, esses sons, eles se chamam onomatopeia, tá? E eles estão ligados à língua portuguesa também. E à arte também, né? Porque a onomatopeia, elas são recursos utilizados nas histórias em quadrinhos, tá? Então, onomatopeia é todo e qualquer som, tipo assim, o som de um telefone, trim, o som de uma batida na porta, toque, 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 toque. Sempre que houver esses sons, nós estamos falando em onomatopeia. Terceira, pesquise outros exemplos de utilização deste recurso da onomatopeia, tá? Em livros, histórias em quadrinhos, cartazes de propaganda, jornais, rótulos de produto. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre histórias em quadrinhos, sobre o som, sobre o barulho, sobre as onomatopeias, tá? Após realizar a pesquisa, crie sua própria história em quadrinhos. Na história, deve conter situações que demonstrem haver ruídos. Então, depois de fazer a atividade e pesquisar a história em quadrinhos, vocês vão criar uma história em quadrinhos, né, em que haja ruídos. Pode ser alguém batendo em uma porta, toque, 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 um telefone tocando. Pelo menos 2 quadrinhos vocês façam na história, tá? Bom trabalho, até a próxima aula.